Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar. Queridos e amados irmãos, caros professores da escola dominical, é com muita alegria que estamos aqui para mais uma vez estudarmos juntos a nossa revista dos juvenis, revista esta que nos traz a seguinte temática: Conselhos Sociais e Espirituais dos Profetas Menores. Nesta ocasião, estudaremos a lição de número 3, lição esta que tem consigo a seguinte temática: Joel, o anúncio do Pentecostes. Vejam só os irmãos que, como dissemos nas aulas anteriores, nesta revista estudaremos acerca dos 12 profetas menores, o contexto histórico ao qual esses homens estavam inseridos, a quem de fato eles pregavam, qual era o teor de suas mensagens e o que isso tem a nos agregar, a contribuir nos nossos dias atuais. Os objetivos desta lição de número 3 estão envoltos no seguinte aspecto: evidenciarmos o juízo e a misericórdia divina, anunciarmos o derramamento do Espírito Santo e explicar o dia do Senhor e a sua justiça. O livro de Joel é um livro curto que tem consigo 3 capítulos, então eu recomendo aos professores que façam a leitura deste livro de uma maneira completa, assim como todos os outros livros referentes aos profetas menores. Além do mais, é bom motivarmos e anunciarmos à nossa sala de aula a necessidade de conhecermos estes textos, de lermos em sua completude. Adentrando, portanto, a lição de número 3, façamos a leitura do nosso texto áureo, que está baseado no livro do profeta Isaías, capítulo de número 44, verso de número 3, nos diz assim a palavra do Senhor: Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. A nossa leitura bíblica em classe está baseada no livro de Joel, capítulo de número 2, do verso 28 ao verso de número 32. A nossa introdução nos dirá assim: a nação vivia o terror da calamidade social, pois a praga de gafanhotos havia consumido a terra enquanto resultado imediato do juízo de Deus sobre os pecados dos homens. Entretanto, o juízo vindouro estava direcionado aos que não se arrependessem de seus maus caminhos. Deus não esperava uma mudança apenas de lábios, mas um arrependimento sincero e consciência de atitudes. Logo, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne fazia parte da promessa de restauração do povo de Deus. Antes de adentrarmos ao nosso tópico de número 1, a nossa casa publicadora nos faz uma recomendação de uma dinâmica a ser aplicada em sala de aula. Dinâmica esta que tem como propósito propagar o ensino em sala de aula, de que os nossos alunos possam assimilar este conteúdo de uma maneira mais prática e eficaz. A dinâmica consiste na distribuição de alguns doces, balas ou algum outro artifício de que você possa utilizar para distribuir aos seus alunos. Consiste no seguinte: munido de algum recipiente, você, professor, sem demonstrar isso aos seus alunos, perguntará a eles: eu tenho aqui comigo alguns doces, a exemplo, algumas balas, e quero que você, meu aluno, quero que você, sala de aula, aluno por aluno, me responda: qual o sabor desta bala? Abrindo essa pergunta e os indagando diretamente, certamente você, professor, encontrará respostas distintas. Alguns alunos dirão: essa bala é doce, outros poderão dizer que ela é amarga, alguns poderão dizer que é uma bala azeda, e há diversos. E com certeza haverá diversas opiniões. Bom, após toda a sala, antes da distribuição, dizer qual é, de fato, o sabor ou o que ele tem de perspectiva quanto ao sabor desta bala, você, professor,
fará a distribuição, aluno por aluno, da bala que você comprou, ou do bolo, ou do chocolate, seja qualquer que seja o seu instrumento. Após a distribuição, peça para que cada aluno consuma aquela bala, aquele chocolate. E aí sim, cada um deles, de fato, reitere a sua resposta e diga o que ele achou daquela bala. Se de fato era uma bala azeda, se de fato era uma bala doce, e se a resposta que ele havia dado anteriormente coincidia com a resposta de agora. Façamos isso utilizando o paralelo de conhecermos o Espírito Santo. Muitas vezes, falarmos do Espírito Santo, lermos sobre ele, conhecermos apenas de ouvir falar, não é o mesmo que tê-lo em nossa vida. Não é o mesmo que podemos consumir do privilégio de termos o Espírito Santo dentro de nós. Isso serve para que nós possamos, professores, propagar aos nossos alunos e conscientizá-los da necessidade de termos o Espírito Santo em nossas vidas, de estarmos entranhados e íntimos pela sua presença, que nós possamos estar sempre sedentos por tê-lo em nossa vida e não apenas sintetizarmos o que ele parece ou pode ser para nós, mas de fato experimentarmos e tê-lo em nossa vida diariamente. Adentrando, portanto, o tópico de número 1, falaremos sobre o contexto histórico do livro de Joel e deste profeta menor. O livro do profeta Joel, se comparado a outros profetas, sejam eles menores ou outros livros proféticos, nos traz poucas informações bibliográficas, ou seja, não temos muito a falar de um contexto bibliográfico do profeta Joel, com exceção a quem era seu pai, que é o que nós encontramos logo no início do seu capítulo de número 1, vai dizer que o nome do seu pai era Petuel. Além do mais, Joel não vincula o seu ministério a algum reinado, ou seja, ele não faz menções ao longo dos seus textos de nenhum rei especificamente. As evidências internas e subjetivas deste texto, portanto, nos levam a crer que Joel foi um dos profetas mais antigos. Para alguns teólogos, ele possivelmente viveu antes do ano 800 a.C. e para outros ele surgiu após o exílio babilônico. Entretanto, a data a qual Joel estava inserido pouco afeta nos assuntos abordados. Com base nos estudos deste livro, tem-se, portanto, a ideia de que Joel era natural de Judá, morador de Jerusalém. Ele relata ao longo do seu livro um terror que assolava toda a nação. Terror este que estava ligado a uma devastação vegetal sem precedentes. Devastação essa que deixou o povo sem alimentos, deixou o povo sem ofertas para sacrifício, todo o campo, todas as árvores se secaram, os animais padeceram, os homens padeceram. E neste contexto também ele dirige-se ao povo diversas vezes, utilizando do termo de ébrios, ou seja, homens estes que estavam adornados pelo mal da embriaguez, da bebedice. A sua mensagem central é uma mensagem dura, que traz consigo ira e juízo iminente, mas também descreve o dia do Senhor. Cabe a você, caro professor, fazer junto dos seus alunos a leitura de alguns versículos que vão evidenciar todas essas questões que pontuamos no tópico de número 1. Adentrando, portanto, neste sentido, façamos a leitura do livro de Joel, capítulo de número 1, verso 4, onde teremos a evidência da praga que assolou o povo e que os deixou neste estado de calamidade. Nos diz assim o capítulo de número 1, verso 4. O que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e lançou por terra, e os seus sarmentos se embranqueceram. Este texto, amados irmãos,
e assim como o livro todo de Joel, tem um contexto escatológico, ou seja, fala-nos acerca do fim dos tempos, fala-nos acerca do fim de todas as coisas. Então, muito do que se encontrará ao longo deste livro falará-nos no sentido futuro. E há, de fato, simbologias em cada um destes versículos, em cada um destes direcionamentos. Mas cabe a nós aplicarmos neste contexto ao que nos diz a palavra do livro de Joel. Adentrando, portanto, o tópico de número 2, falaremos um pouco sobre a estrutura do livro de Joel, que está subdividido, portanto, em 4 fases. A primeira delas fala sobre a praga dos gafanhotos. A segunda fase nos fala sobre o chamado ao arrependimento. A terceira, a esperança de bênçãos futuras. E a quarta, o dia do Senhor. Nesta primeira etapa, tratando sobre a praga dos gafanhotos, nós podemos utilizar do texto de Joel, capítulo número 1, verso 4, para explicarmos um sentido de devastação total. Este sentido está atribuído às 4 fases, ou seja, aos 4 níveis de praga que foram encontrados junto desses gafanhotos, desse ataque de gafanhotos, dessa devastação que ocorrera. Fases estas que podem ser subdivididas do seguinte modo: a devastação pelo cortador, pelo infestante, pelo saltador e pelo destruidor. Este texto ao qual acabamos de ler faz menção também ao modo futuro, ou seja, nos dá uma ilustração de algo que estaria por vir. Esta ocorrência está ligada a uma nação que invadiria Israel e de fato a devastaria, não deixando, portanto, nada que o restasse. As 4 fases do devorador demonstram, portanto, uma devastação completa, devastação essa que atinge aos homens, aos animais, ao campo e a tudo ao que aquela nação teria. Temos esta evidência no capítulo de número 1, verso 10, onde nos diz: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. O versículo de número 11 nos diz assim: a vide secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Esta menção nos faz alusão ao que aquele destruidor causara, ou seja, a nação estava de fato atribuída a um mal de desolação total, a um caos quanto aos seus alimentos, e estava não só abatida no campo, mas também abatida em sua alegria, ou seja, a sua motivação estava seca. Adentrando, portanto, na segunda divisão do livro, na estrutura do livro do profeta Joel, teremos o chamado ao arrependimento. Neste sentido, Joel nos descreve, do capítulo de número 2, verso 1 ao verso 17, 3 fases que manifestam o verdadeiro arrependimento. Fases estas que estão ligadas ao jejum, ao choro e ao pranto. E todas estas que contribuem para um verdadeiro quebrantamento. No livro de Joel, capítulo número 2, verso 12 e 13, vamos ler a seguinte: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Neste contexto, nós temos aqui uma conclamação do Senhor feita por Joel, de modo que o povo deixasse de fato apenas atitudes e quebrantassem o seu coração, que o arrependimento de fato viesse entranhado de algo interno, ou seja, daquilo que vinha proveniente do coração. Um ato de arrependimento verdadeiro, autêntico, que faria com que o povo deixasse as práticas que antes executavam e passasse a se arrepender. O arrependimento, portanto, é a mudança de rota. É olharmos para um caminho, vermos que aquele caminho está errado e mudarmos a rota, seguirmos o caminho correto.
É de fato uma elucidação, é uma iluminação da mente, de que nós de fato estamos seguindo num caminho incorreto, estamos seguindo num caminho errado. O arrependimento não está ligado somente a um ato de pedir perdão. O arrependimento está ligado numa mudança de atitude. Por isso, Joel fala de uma maneira muito explícita: rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Deixe, portanto, aquilo que está ligado ao ritual. Deixe, portanto, esta atitude de rasgar as vestes, que era uma atitude do povo quando se arrependia. E, de fato, mostrem conversão ao Senhor. De fato, mostrem rasgar os vossos corações, o que nos trata de quebrantamento. Para isso, caro professor, sugiro que você dê aos seus alunos uma folha sulfite a toda a sala de aula. E nesta folha, peça para que todos os alunos escrevam: o amor de Deus é eterno. E após todos os alunos terem escrito nesta folha: o amor de Deus é eterno, peça para que cada aluno amasse a sua folha, amasse o máximo que puder. Depois de amassada, peça para que cada aluno abra novamente a sua folha. Certamente, aquilo que havia sido escrito de uma maneira primária, a frase que você os pedira para escrever, estará lá, mas a folha estará amassada. Isso não tira o amor de Deus desta evidência. Isso não tira aquilo que eles escreveram. Isso não tira o amor de Deus para nós. Assim somos eu e você. Deus requer de nós um quebrantamento total. Deus requer de nós um coração contrito, um coração que de fato seja autêntico ao amá-lo, seja autêntico ao servi-lo, seja autêntico a dar a ele graças por tudo que ele tem feito. Por isso, peça aos alunos para que façam essa dinâmica e tenham consigo a certeza de que, independente do coração quebrantado, o amor de Deus se faz presente. Ou melhor, com o coração quebrantado, o amor de Deus ressalta-se. Com o coração quebrantado, o amor de Deus se faz ainda mais evidente. Adentrando, portanto, a terceira divisão do livro do profeta Joel, falaremos sobre a esperança das bênçãos futuras. Estas palavras estão descritas do verso de número 18 ao versículo de número 32, no capítulo de número 2. Neste sentido, trataremos sobre as bênçãos restauradoras do Senhor para aquele povo e a alegria que eles deveriam ter pelos feitos justos de Deus. Nós podemos evidenciar isso no capítulo de número 2 do livro de Joel, a partir do verso de número 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Neste sentido, nós podemos ler ao longo do texto que a esperança deste povo havia de ser restaurada. A esperança e a alegria pelos feitos justos que o Senhor lhes dá. A chuva que havia sido derramada, a prosperidade dos frutos, a restauração do que foi destruído. Tudo isso lhes trazia a alegria pelos feitos do nosso Deus. A quarta e última divisão do livro do profeta Joel vai estar contida no capítulo de número 3, verso 1 ao verso 21, e nos falará sobre o dia do Senhor. Dia esse tem como descrição um contexto escatológico, ou seja, trata-se dos últimos tempos. Joel descreve como um julgamento das nações que oprimiram os filhos de Israel. Nós podemos ler isso no verso 1 ao verso de número 8, no capítulo de número 3. O juízo viria sobre todas as nações que se opuseram e oprimiram o povo escolhido do Senhor. Joel descreve, meus irmãos, este contexto do dia do Senhor como um julgamento das nações que oprimiram os filhos de Israel. Ou seja, como um momento onde Deus triunfaria e traria juízo àquelas nações que foram contra os seus escolhidos. É bem verdade que você, caro professor, pode ser questionado em sala de aula quanto ao que de fato significa o dia do Senhor. Neste contexto de Joel, trata-se deste momento de triunfo, onde Deus traria juízo às nações que oprimiram aos filhos de Israel. Mas há, na nossa Bíblia Sagrada, diversos outros textos que falarão no sentido do dia do Senhor. Outros livros proféticos, como o livro de Isaías, como o livro de Zacarias,
e outros profetas, bem como também alguma parte nos evangelhos nos falará sobre o dia do Senhor. Então, cabe a você, caro professor, mostrar aos seus alunos o significado de cada um destes contextos e evidenciar a eles o que era o dia do Senhor para Joel. Adentrando o tópico de número 3, para concluirmos esta lição, falaremos sobre a mensagem central do livro de Joel. A mensagem central do livro trata-se do dia do Senhor, um momento de triunfo que viria ao povo sobre o juízo que Deus traria às nações que os assolaram. A promessa de derramamento do Espírito Santo ser essencial para nós também é uma evidência que Joel traz. Assim está descrito no capítulo de número 2, verso de número 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Neste sentido, o profeta anuncia a promessa de restauração, que vão desde o retorno da produtividade até o anúncio da salvação a todos que invocassem o nome do Senhor. Ele anuncia também o revestimento do Espírito Santo, como acabamos de ler, e Pedro faz a citação deste contexto lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Nós podemos ler isso em Atos 2, verso de número 16 e 17. Nos diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerão, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Neste sentido, meus irmãos, para concluirmos esta lição de número 3, devemos deixar registrado e evidenciado que o livro do profeta Joel nos mostra que Deus deseja com toda certeza nos proporcionar uma vida abundante, uma vida completa, uma vida onde desfrutamos não só daquilo que Deus tem para nós, mas que nós podemos desfrutar das suas misericórdias, do seu amor. Mas para isso, Deus requer de nós autenticidade. Deus requer de nós um coração quebrantado. Deus requer de nós um verdadeiro arrependimento que passa, que transcende simplesmente dos atos, das atitudes rituais, mas que de fato venha do nosso coração, algo evidente e concernente a um arrependimento verdadeiro, um arrependimento que nos faz mudar de trajetória, um arrependimento que nos faz mudar de rota e seguirmos o verdadeiro e vivo caminho que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo os abençoe. Um forte abraço. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.